Então, vamos fazer uma reflexão e eu espero que os irmãos possam aproveitar bem esse momento que a gente vai compartilhar da palavra de Deus. E eu vou ler um texto muito conhecido, um texto que está lá em Atos. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, e aí fala-se de um encontro, né? Um encontro muito, vamos dizer assim, abençoado, que foi de Cornélio com Pedro. Então, são dois personagens bíblicos que me impressiona muito, né? Quando eu leio esse texto, eu fico muito feliz e fala muito ao meu coração. E nós vamos fazer a leitura, que é no livro de Atos, no capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao 16. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. É Atos, capítulo 10. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. E eu vou ler. Estou olhando aqui se eu estou assanhado, mas não estou não, estou bem, né? E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 16. Vamos acompanhar a leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor aplique esta palavra nos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é muito bom falar de uma comunhão com Deus. E eu entendo que os irmãos acompanham a leitura, que esses 2 homens, né, Cornélio e Pedro, eles, de alguma forma, viviam uma vida de comunhão com Deus. Os 2 sempre estavam buscando a oração. Vocês viram na leitura que Cornélio, no momento que Cornélio estava orando, né, mais ou menos às 3 horas da tarde, era costume, né, de orar nesse horário, lhe veio um anjo, né, apareceu-lhe um anjo em visão. Quando nós oramos, nós realmente falamos com o Senhor. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro, ao meio-dia, sentiu fome, mas ele subiu ao eirado daquela casa e foi também orar. Então, 2 homens de oração, vamos dizer assim.
E aí, a oração, ela nos leva a realmente ter comunhão com Deus. Então, o título da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão, é andando em comunhão com Deus. Eu faço até uma pergunta aos irmãos. Como é que nós estamos? Todos nós, a pergunta vale para mim. Né? Como é que nós estamos em relação à nossa comunhão com Deus? Nós estamos vivendo realmente uma comunhão com Deus? Nós estamos andando em comunhão com Deus nesse tempo tão complicado, nesse tempo tão difícil, nesse tempo de pandemia, né, de isolamento? Nós estamos pensando no Senhor, nós estamos buscando uma comunhão com Deus? E pensando nisso, refletindo na palavra, preparando a mensagem, eu encontrei uma frase muito interessante de um pastor muito conhecido nosso também, pastor Hernando Dias Lopes. Ele disse o seguinte: primeiro precisamos ter vida com Deus, para depois termos vida com Deus. Vê se irmãos entendem. Precisamos, primeiramente, ter vida com Deus, para depois termos vida para Deus. Como podemos ter vida com Deus? O que significa exatamente essa frase de Hernando Dias Lopes, quando ele disse isso, que me impressionou muito? Então, para nós termos vida com Deus, estar realmente em sintonia com o Senhor, nós precisamos viver em comunhão com Ele. Se nós não vivemos em comunhão, como nós vamos ter vida com Deus? Jamais teremos vida com Deus. Precisamos viver uma vida de atitude de oração, em atitude de oração. Nós devemos estar sempre orando ao Senhor, buscando orar com Ele, ter horários regulares para orar. Isso realmente é a vida de um cristão. Nós vamos viver em santidade com o Senhor. É uma coisa que tem que estar no nosso coração. A santidade de Deus tem que estar em nosso coração o tempo todo. E nós precisamos viver em obediência a Deus. Quer dizer, se nós vivermos dessa maneira, né, em comunhão, em atitude de oração, em santidade, em obediência, nós com certeza vamos viver uma vida bem melhor. E aí nós vivemos uma vida com Deus. Tem outra frase que eu achei interessante também, de Charles Spurgeon. Eu gosto muito de consultar esse cidadão, porque ele diz frases muito belíssimas, muito boas. Ele diz o seguinte: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Já paramos para pensar nisso? Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. E quando se fala tudo, é tudo mesmo. Nós seremos fracos na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família. Nós seremos fracos na faculdade. Nós seremos fracos no nosso trabalho. Nós seremos fracos com nossos amigos, dentro da igreja. Realmente nós seremos fracos em tudo. Se nós formos fracos na comunhão com o Senhor. Então, olhando para todos esses lados, né, nós devemos sempre nos preocupar exatamente com a comunhão com Deus. Principalmente agora. Principalmente nesse momento. Um momento complicado, difícil. Esse momento de pandemia que nós estamos passando. E muitas vezes nós ficamos somente murmurando, reclamando, pensando que vai acontecer amanhã. O que será que vai acontecer amanhã? Se nós estamos em comunhão com Deus, nós pensamos, claro que pensamos que vai acontecer amanhã. Nós somos seres viventes, nós pensamos, não é? Mas nós pensamos de uma maneira mais tranquila, mais racional, mais confiante, com mais esperança, não é isso? Estando em comunhão com o Senhor. Como vimos na leitura do texto, quero falar sobre dois personagens, como eu disse no início. Cornélio, um centurião romano, e Simão Pedro, um pescador judeu e apóstolo de Jesus Cristo. Mas veja bem, eu vou só falar bem rapidinho aqui, mais ou menos a biografia desses dois homens. Cornélio era um oficial romano, um homem importante na época.
Na verdade, ele era um centurião gentil, era um pagão, ele não era judeu, ele era gentil, ele era estrangeiro, que tinha sob sua responsabilidade uma companhia, ou corte, no grego se fala em corte, na Bíblia está escrito corte, ele tinha sob sua responsabilidade 100 homens, as suas ordens. Ele morava em Cesareia e era um homem temente a Deus. Por isso precisava constantemente, ele, Cornélio, precisava constantemente orar ao Senhor, buscando forças, sabedoria e comunhão com o Senhor. Já Pedro, né? Aí Pedro, muito conhecido por nós, Simão Pedro era um pescador judeu, todos nós sabemos disso, chamado para apóstolo de Cristo, e naqueles dias, naquele momento, naquele contexto, enquanto Cornélio estava, né, ali orando e trabalhando com os seus mensageiros e tal, Pedro estava hospedado na casa de Simão, é o que está escrito, curtidor, na cidade de Jope, a 50 quilômetros, mais ou menos, da cidade que estava Cornélio, Cesareia. Pedro estava hospedado lá. E Pedro andou e testemunhou os momentos mais importantes da vida de Jesus Cristo. Interessante é que me chamou muita atenção essa distância da cidade que Pedro estava hospedado, Jope, e Cesareia, 50 quilômetros, como se fosse daqui para São Miguel dos Campos. E na leitura que os irmãos acompanharam comigo, os irmãos perceberam que Cornélio enviou 3 homens, 2 soldados, aliás, 2 servos, 2 criados deles, né, funcionários, empregados, e um soldado piedoso, diz, né? 3 pessoas para chamar Pedro. E foi isso que o anjo disse, né? Pediu que ele mandasse chamar Pedro. E essa distância de 50 quilômetros, a Bíblia não diz como esses homens foram, mas eles saíram num dia e chegaram no outro dia, né? Para convidar Pedro para ir até Cornélio. Então, esses 2 personagens, né, que realmente eu meditei, eu achei muito importante para a nossa reflexão dessa noite, né? Que é a comunhão com Deus. Para vivermos, irmãos, em comunhão com Deus e termos vida com Ele, como disse o pastor Hernando Dias Lopes, é preciso, antes de tudo, ter uma vida de oração e obediência a Deus. O que significa isso? Devemos aproveitar, com certeza, irmão, todas as oportunidades que temos para interceder pelo outro. Não tem para onde correr. Então, isso é vida de comunhão. Em segundo lugar, sermos pessoas honestas e sinceras em nossas atitudes. Nós temos que estar sempre nos vigiando, né? Então, como cristãos, devemos ter muito cuidado com os nossos julgamentos. Então, o cristão ele tem que viver com sabedoria. Quando ele está em comunhão com Deus, a sabedoria vem, porque ela vem do alto. Em terceiro lugar, sermos pessoas tementes a Deus. Isso aí não tenha dúvida. Devemos ser reverentes, atenciosos e respeitosos diante do Senhor. Isso é uma coisa, é um fato. Então, depois dessa breve introdução que nós fizemos aqui, podemos identificar nesse texto 3 atitudes para um cristão andar em comunhão com Deus. Queria que os irmãos gravassem bem essa palavra comunhão com Deus, porque é muito importante para nós nesse tempo, né? Muitas vezes a pessoa fica um pouco desesperada, como eu já falei anteriormente, mas quando você tem comunhão com Deus, você se sente mais seguro, porque você sabe que existe um Deus, né, que está cuidando de você, um Deus que está cuidando da sua casa, um Deus que está cuidando da família, né? Então, quando você tem consciência disso, quando você tem certeza disso, você fica mais tranquilo. Então, 3 atitudes para que você possa ter essa comunhão com Deus. E a primeira atitude
exatamente o que diz o texto, é estar orando continuamente a Deus. Como é que nós oramos continuamente a Deus? Eu já disse outras vezes que muitas vezes eu dirigindo, eu estou orando também. Às vezes eu estou dirigindo e estou orando. Bom, eu não posso fechar os olhos, né? Claro, se eu estou dirigindo, como é que eu vou orar fechando os olhos? Mas eu oro, eu fico pensando no Senhor, olho para os céus, eu falo dos meus filhos na oração, eu falo da minha esposa, eu falo dos meus irmãos, eu falo dos meus irmãos em Cristo, mas eu estou sempre orando, eu coloco a minha igreja, coloco o meu pastor, né? Então a gente está sempre em oração, isso é uma atitude de oração. Então, para nós mantermos essa comunhão com o Senhor, nós não podemos exatamente esquecer isso. Orar continuamente a Deus, né? Orar sempre ao Senhor. E aí, o versículo 4 do texto que nós lemos, eu vou repetir aqui, não sei se os irmãos estão com as Bíblias abertas, mas o versículo 4 diz assim: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Interessante que o anjo do Senhor, Cornélio, quando se colocou para orar, isso à hora nona, mais ou menos às 3 horas da tarde, quando ele se colocou para orar, interessante que o anjo imediatamente chegou e falou com Cornélio. Cornélio era um homem que não conhecia a palavra, ele não conhecia a salvação, ele era um gentil, ele era um pagão, ele era um homem, não era judeu, era estrangeiro, e ele não conhecia a salvação. E o Senhor, e o nosso Deus, é tão maravilhoso, tão bom. Na hora que Cornélio se coloca para orar, Deus envia o seu anjo. E o seu anjo dá um recado, né? Então, se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com Deus, se eu estou em comunhão com Deus, tenha certeza de uma coisa: a minha oração, a sua oração, ela chega ao trono da graça. Ela chega ao trono da graça, sem nenhuma dúvida. Nós temos que ter essa convicção que Deus ouve a nossa oração. Nós não podemos orar só por orar. Nós não podemos nos ajoelhar ou ficar de pé, ou ficar sentado e orar ao Senhor só por uma mania, um costume. Não. Nós temos que orar e colocar diante do nosso coração a certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Isso não tem nenhum sentido. Ou nós confiamos em Deus e mantemos essa comunhão com Ele, ou não adianta nem a gente se reunir aqui. Não é verdade? Então, nós temos que pensar dessa maneira. A primeira atitude de um cristão é orar continuamente. Olha, muita gente hoje está fazendo isso, orando continuamente. Mas não fazia isso no passado. Mas nós estamos num momento complicado, difícil, e as pessoas estão buscando o Senhor cada vez mais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu só espero que quando essa pandemia passar, que vai passar, todos nós e essas pessoas que não tinham esse costume de orar, continuem orando. E orem continuamente, assim como fazia Cornélio. Porque é o que diz o texto. De contínuo, Cornélio estava sempre orando ao Senhor. E o anjo diz: olha, as tuas orações, Cornélio, foram ouvidas por Deus. Elas subiram para a memória diante de Deus. Deus mandou o anjo. Quantas e quantas vezes nós estamos orando e nós sentimos algo diferente? Quantas e quantas vezes? Alguma coisa boa, alguma segurança. Não sei se os irmãos já aconteceu com os irmãos, mas já aconteceu comigo. Coisas boas eu já senti na oração. Isso é sinal que Deus está próximo da gente, está pertinho. O anjo do Senhor está ali, olha, tuas orações estão sendo recebidas no trono da graça nesse momento. Irmãos, como eu já disse, Cornélio era um homem que orava continuamente a Deus e que não era um judeu, era um gentio. Estou só repetindo. Agora, pela sua coragem, fidelidade ao Senhor,
ele foi resgatado para a salvação eterna. Ele foi resgatado. Muitas vezes nós não podemos ter dúvida disso, nós somos salvos, né? Nós somos salvos, mas muitas vezes nós esquecemos disso, dessa importância, a importância da nossa salvação. E Cornélio, ele estava naquele momento em comunhão com Deus. Eu gostaria de fazer duas perguntas aos irmãos. Lógico, a gente vai ouvir e vai guardar no nosso coração. A primeira pergunta: você pode identificar quantos Cornélios existem ao seu redor que precisam ouvir a palavra de Deus? Quantos Cornélios existem? Quantos Cornélios você pode identificar? Homens piedosos, homens tementes a Deus, homens bons, mas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a palavra propriamente dita, não conhecem a salvação. Então, quantos de nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, assim como Pedro obedeceu? Quantos de nós? Quantos de nós identificamos alguém, um vizinho, uma pessoa que nós encontramos na fila do banco, na fila da casa lotérica, e nós ficamos calados? Muitas vezes é um Cornélio, um homem de posses, que orava continuamente, mas não tinha, de maneira nenhuma, conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito, Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, precisamos levar a esses também a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que um rico dificilmente entrará no reino de Deus, não é isso? É isso que a Bíblia diz. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Mas quando Jesus falou isso, ele falou dificilmente. Dificilmente. Ele não disse, é impossível um rico entrar no reino dos céus. Eu estou falando de Cornélio, porque Cornélio era um homem, era um oficial romano e era um homem de posses. Mas Deus olhou para ele e salvou aquele homem. Como pode salvar qualquer um, mas ele salvou aquele homem. E muitas vezes nós nos sentimos incapazes de falar a palavra do Senhor para uma pessoa que tem uma condição social mais elevada do que a nossa, vamos dizer assim, ou um intelecto melhor do que o nosso, e nós ficamos, né, acuados, não temos coragem, não temos coragem, mas nós precisamos fazer isso. Olha o que diz, não precisa os irmãos abrir a Bíblia, mas veja o que diz, ouça o que diz em Mateus, no capítulo 19, versículo 23 e 24. Diz assim, próprio Jesus falando. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, muito bem, que Jesus ele estava falando daquele que dá prioridade, né? Prioridade ao dinheiro, aquele que não busca o Senhor em primeiro lugar. Como diz a palavra, buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que diz a palavra de Deus. Então, quando Jesus falou isso, não diz assim, olha, o rico dificilmente ele entrará no reino dos céus. Ele não disse que era impossível. Ele disse que era difícil, porque muitos, com certeza, vão entrar, mesmo sendo rico. E a Bíblia está recheada de pessoas que tinham posses, né? Pessoas que tinham posses. Então, nós precisamos também levar a palavra para essas pessoas que têm uma condição de vida boa e que muitas vezes nós achamos que não precisam. E muitas vezes esses estão dando mais valor ao dinheiro ou outras coisas do que mesmo ao Senhor. Tem uma frase muito interessante de John Piper, que ele diz o seguinte, pastor John Piper, torne sua vida uma constante comunhão com Deus. Eu achei essa frase interessante. Torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele, de Deus, não permanece por muito tempo
em uma pessoa que não se demora em sua presença. Nós já paramos para pensar sobre isso? O aroma, o cheiro, o perfume do Senhor não se demora em uma pessoa, né, que não, por muito tempo, que uma pessoa não se demora em sua presença. Quer dizer, o perfume ele sai, ele deixa de ser exalado, ele deixa de ser sentido. Não é isso? Quando essa pessoa não se demora em sua presença. Essa é a frase. Torne sua vida uma constante comunhão com Deus. Todos nós, irmãos, necessitamos da presença constante do Senhor. É ou não é? Todos nós necessitamos. Todos nós precisamos estar perto do Senhor. Não é só por esse momento de sofrimento, de angústia, de dúvida. Não, é em qualquer momento. É na alegria e na tristeza, né? Como a própria palavra diz. Em segundo lugar, para andar em comunhão com Deus, como a própria palavra diz, é ser reto e temente a Deus, como era Cornélio. O versículo 22, se os irmãos acompanhassem, se a sua Bíblia pode ler, diz assim: então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Irmãos, olha a característica desse homem, as características desse homem, de Cornélio. Aqueles mensageiros que foram chamar Pedro, quem mandou não foi Cornélio para começar. Quem mandou foi Deus, foi o anjo, né? Porque está no versículo 22, nós vamos entender que o anjo, né, ele foi instruído por o anjo para mandar buscar, chamar Pedro, né, para trazer a palavra. E aqueles homens disseram, olha, um homem reto e temente a Deus, foi esse o recado que foi dado a Pedro. Cornélio, centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, um homem íntegro, e diz mais, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Era um homem íntegro e ele tinha ele tinha o bom testemunho de toda a nação judaica. Quer dizer, era um homem que, vamos dizer assim, um homem conhecido como um homem íntegro, um homem correto em suas ações. Pedro não sabia quem era Cornélio. Pedro não sabia quem era este homem. Mas os homens já foram dizendo de quem se tratava. Olha, não tenha medo, não. Né? Este homem é isso, isso, isso. Só que Deus já estava trabalhando na vida de Pedro. No momento que aqueles homens chegaram na casa de Simão, naquele momento que aqueles homens chegaram, Pedro estava orando, lembram disso? Ele estava no eirado, orando, naquele horário que ele ia se alimentar. E quando aqueles homens chegaram, o Espírito Santo disse, olha, vem aí os homens que veio à tua procura. Atenda-os sem temer, porque fui eu que mandei. Deus mandou chamar Pedro para levar a palavra a Cornélio. Então, Pedro, ouvindo isso, ele foi sem temer. Ele foi sem demora. Deus, através de uma visão, já preparava Pedro, porque, os irmãos, nós lemos, não chegamos a ler essa parte, mas os irmãos conhecem muito bem que Pedro, ele estava no eirado, ele estava orando, e ele teve uma visão, aquele grande lençol, com as 4 pontas e animais, répteis, né? Nós lemos o texto que diz isso. E Pedro, como ele era judeu e não comia alguns alimentos, Deus disse, olha, Pedro, levanta, mata e come. E ele disse que nada imundo poderia comer. Não, Senhor, não como nada imundo. Mas Deus já deu o recado a ele. O que Deus purificou não é imundo, não é impuro. E Deus percebeu o recado que ele tinha que se encontrar com Cornélio. Quando os homens chegaram e deram o recado, ele já tinha recebido o recado de Deus. Ele já estava ciente do que ele ia fazer. E ele realmente foi sem demora.
O mais interessante, irmãos, nessa passagem, é que enquanto Cornélio, Pedro, ele foi sem demora. Ele atendeu aqueles homens passando a noite lá, né? E no dia seguinte ele já seguiu aqueles homens. Pedro não foi sozinho, Pedro levou 6 pessoas com ele. Foi uma caravana. Desculpa. E o mais interessante é que Cornélio, ele ficou aguardando Pedro. Ele ficou ansioso, né? Porque Pedro ia chegar. E ele conhecia a fama de Pedro. Ele sabia que Pedro era um homem, era um apóstolo de Cristo, conhecia muito bem a palavra do Senhor, e ele ficou ansioso. O que foi que Cornélio fez? Cornélio convidou pessoas, convidou amigos, seus parentes, se colocou dentro de casa. Olha o que diz o texto. No mesmo capítulo de Atos, no mesmo capítulo 10, versículo 24. Diz assim, no dia imediato, quando eles seguiram para Cesareia, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, né? Esperando, ansioso, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Muita gente estava na casa de Cornélio, muita gente mesmo. Estava aguardando que realmente Pedro chegasse para levar a palavra de Deus. Nós estamos realmente, irmãos, dispostos a compartilhar a palavra de Deus com os nossos parentes, nossos amigos e os nossos vizinhos. Às vezes a gente esquece. A gente entra em casa, sai de casa, nem olha por lados, não é? Nem olha por lados. Esquece até de dar um bom dia. Bom dia, meu irmão! E vai embora. Eu sei disso. Acontece comigo, infelizmente. Não pode acontecer. Quando a gente começa a ler e meditar na palavra, meu Deus, quantas falhas eu tenho. Como eu sou falho. Como eu tenho errado. Será que nós estamos dispostos a fazer o que Cornélio fez? Cornélio chamou seus amigos, chamou seus vizinhos, chamou seus parentes para ouvir a palavra de Deus. Charles Spurgeon disse, né, outra frase de Charles Spurgeon, ele diz assim, viva em comunhão com a palavra de Deus. E então, ainda que não tenha amigos cristãos, não lhe faltará companhia. Quando você vive em comunhão com a palavra de Deus, você não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Você sempre vai ter alguém com você. Você vai ter sempre gente com você. Precisamos muito dessa comunhão. Primeiramente com Deus, depois com as pessoas. A terceira e última atitude para andar em comunhão com Deus é ser humilde diante de Deus e dos homens. Não é demonstrar humildade somente para Deus, porque Deus conhece o nosso coração. É ser humilde diante de Deus e diante dos homens. Olha o que diz os versículos 25 e 26. Diz assim, olha, no capítulo 10, 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Meus irmãos, os irmãos lerem direitinho esse versículo, você observa que Pedro ele teve uma atitude louvável. Ele teve uma atitude maravilhosa. Ele diz a passagem, aconteceu que indo Pedro a entrar, quando ele chegou em Cesareia, ele chegou na casa de Cornélio, no momento que ele foi entrar na casa de Cornélio, Cornélio se dirigiu a ele e se ajoelhou, né? Ou se colocou aos seus pés e o adorou. Cornélio adorou Pedro. E qual foi a atitude de Pedro? Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, eu também sou homem. Eu achei assim, lendo o texto, né, e
a atitude de Pedro foi louvável, né? Porque nós sabemos muito bem que adorar só a Deus, né? Pedro, ele mostrou a Cornélio que não se deve adorar a homens, né? Nem a outras coisas, somente ao Senhor. O que é que acontece nos dias de hoje? Me chamou muita atenção. Nós vemos, muitas vezes, igrejas com as fotos, né, os cartazes de pastores nas frentes da igreja, né, ou líderes, sei lá, convidando para os cultos, mas aquele homem está lá. Parece que aquele homem é que vai ser adorado. E isso é um perigo muito grande. Então, é uma coisa assim muito interessante. E se dizem, para identificar esses grandes pregadores, entre aspas. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, de adorar somente a Deus. A missão de Pedro, pela palavra que nós lemos, nós entendemos isso, era falar do Salvador, Jesus Cristo, e não dele próprio. Quando Pedro entrou, como Cornélio não tinha nenhum conhecimento, Cornélio correu e se dobrou diante de Pedro. E Pedro foi humilde demais para mandar ele se levantar e chamou a atenção dele com todo o amor, dizendo, olha, eu também sou homem igual a você. Nós devemos adorar somente ao nosso Deus. Isso é um fato. E quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós vivemos em comunhão com Deus, nós nos sentimos exatamente assim. Ele é o nosso Deus, é o nosso superior, é aquele que nos ensina, é aquele que nos orienta. Então, nós devemos estar sempre pensando dessa maneira, né? Sempre pensando dessa maneira. Eu queria encerrar lendo uma frase de uma pensadora chamada Isabela Vittal. Eu achei essa frase muito interessante, porque ela diz assim, viver em estreita comunhão com Deus não é agir por si só, e sim deixar tudo nas mãos do Senhor. É deixar que Ele seja o centro de tudo. É deixar que Ele governe a nossa vida. Olha como é interessante. Eu vou repetir essa frase. Viver em estreita comunhão com Deus não é agir por si só, né? Por si só, e sim deixar tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. É deixar que Ele seja o centro de tudo nas nossas vidas. E é deixar que Ele governe totalmente a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e nos mantenha em comunhão com Ele o tempo todo. Nesse tempo de pandemia, após esse tempo de pandemia, após esse tempo de aflição, após esse tempo de agonia das nossas vidas, de sofrimento, né? Que Deus seja o único nas nossas vidas, que nós possamos contar somente com Ele. Então, que Deus abençoe os irmãos e que pensemos sempre assim. Amém? Amém.